Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana, Mundo Secreto. E hoje eu vou trazer para vocês várias notícias de exopolítica e de geopolítica também, porque ficou pendente a atualização do Benjamin Funfort. Cientistas solares dos Estados Unidos divulgaram uma previsão revisada para o atual ciclo solar. Nós estamos no ciclo solar 25, segundo o Alexei Shishivetsky. Então, o Alexei Shishivetsky, a Academia de Ciências Russas, fez escola no mundo. Isso aqui é praticamente comprovado. O ciclo de 11 anos da atividade solar e como o Sol influencia o comportamento humano. Então, todas as transformações socioeconômicas ocorrem no máximo solar e isso foi demonstrado cientificamente. E o pico solar estava previsto para ocorrer em 2025, vai acontecer em 2024. E os escuros, sabendo disso, estão fazendo propaganda negativa, porque esse flash solar, esse pico solar, vai ameaçar os sistemas de comunicação, vai comprometer todo o sistema de internet do mundo, e isso vai ser um prejuízo incalculável. Nós vamos voltar para a idade da pedra novamente, porque sem internet a economia para, na verdade para tudo, isso teria um custo incalculável, as consequências seriam catastróficas para o mundo. Aliás, a gente já ouviu essa ladainha diversas vezes. Para ser mais preciso, meus amigos, eles dizem isso desde meados do século XIX, não é o século XX, não. Eles falavam que o ciclo solar, o máximo solar, a explosão de massa coronal, poderia destruir o telégrafo. No tempo do telégrafo ainda, eles já falavam isso. Então, isto é uma narrativa de aproximadamente 150 anos. Isso mesmo, mais de 150 anos que eles persistem nesta narrativa, e isto nunca aconteceu. Então, meus amigos, o que a gente sabe é que esta força exógena será utilizada assim como uma bolha de plasma. É claro que terá tem uns efeitos que não são muito agradáveis, obviamente, mas nada que possa realmente ser uma catástrofe a nível mundial, obviamente. Porque isto está sendo coordenado por inteligências superiores. Então eles não vão permitir que essas forças exógenas possam causar a extinção do planeta, por exemplo. É claro que alguma coisinha ali, outra coisinha lá, é óbvio, porque é uma força da natureza e tem consequências. Mas esta narrativa dominante, que será uma catástrofe, nós vamos voltar novamente para a Idade da Pedra, que vai ser o fim da civilização, não vai rolar mesmo, tá ok, meus amigos? Eles estão apelando para a narrativa de medo. Sem falar também que teve agora na Itália, na Sicília, a explosão de um vulcão. Essas coisas irão acontecer. Existem consequências, sim, derretimento das calotas polares, e isto faz parte do processo da revelação e da transformação geofísica do planeta. Lembrando do Dr. J.J. Ruttark, ele falou que as grandes transformações geofísicas do planeta iriam se iniciar a partir de 2026. Provavelmente, essa estimativa será antecipada, assim como, por que a gente chega a essa conclusão? Porque o flash solar também será antecipado. Então todas as transformações das moléculas, tudo que, aliás, isso não é algo isolado no nosso planeta, acontece em todos os planetas e luas do sistema solar, é um efeito em cadeia. Então provavelmente esse processo irá durar 2 a 3 anos. E isso tem que acontecer de forma totalmente sincronizada com as operações da Aliança da Terra na superfície, a divulgação e a revelação. Então entendam, essa força da natureza, ela tem que estar em consonância, obrigatoriamente, com a energia da transformação, da transmutação planetária. E isso depende de vocês, emanando energia positiva, cocriando um novo amanhã, cocriando, de fato, a era de Aquários. Depende também dos chapéus brancos, porque eles estão trabalhando na área militar, na área política, a gente sabe muito bem. Depende também, olha só quantas coisas, tudo tem que acontecer, meus amigos. É como se fosse uma operação cirúrgica. Uma operação cirúrgica, tudo de forma coordenada, harmônica, senão não vai dar certo. Por isso que essa operação foi orquestrada por inteligências superiores. Porque são vários fatores diferentes, são várias peças diferentes, tem que se encaixar de forma harmônica. Porque será uma transformação muito profunda, impactante, e vai ocorrer num prazo relativamente curto, entre 2 a 3 anos aproximadamente. É claro que não temos aqui, não tenho bola de cristal, mas a estimativa é entre 2, 3, talvez no máximo 4 anos. E a gente sabe que será rápido, por quê? Porque o flash solar foi antecipado, isso é um fato científico. Meus amigos,
preste atenção no que eu vou dizer para vocês. O pico solar, ele está gerando, dando origem a auroras boreais nunca vistas antes. Nunca vistas antes. Em locais que não era para ser visto. Então, no norte, no hemisfério norte, estão sendo vistas, céu vermelhado, céu dividido em duas partes, eu nunca vi isso, não existe registro histórico, o céu dividido em duas partes, como se tivesse em duas dimensões separadas. Então você olha para o céu, parece que você aqui é um universo e o outro lado é outro universo. Eu nunca vi nada igual na minha vida. E a gente vai mostrar essas imagens para vocês. Isso está acontecendo. Então, pessoas estão testemunhando, estão presenciando auroras boreais atípicas, totalmente nunca vistas antes, totalmente singulares. É realmente algo incrível. E isto nada mais é que o prelúdio da transformação do nosso planeta. E, como eu havia dito, retornando aqui, depende da vibração positiva, depende da atuação dos chapéus brancos, depende da quebradeira do Federal Reserve Bank, do sistema fiduciário, que tem que ser substituído pelo novo sistema quântico, sistema de comunicação, tudo revelação, tudo de forma sincronizada. E isto vai acontecer entre 2 e 3 anos. Sem falar também da narrativa, a retomada dos meios de comunicação, para reeducar a população. Então tudo isso vai acontecer entre 2 e 3 anos. E a própria energia, essa energia transmutadora, que está chegando, aliás, já chegou aqui na Terra, é também para condicionar e preparar as mentes para que a humanidade possa ser receptiva a essas transformações, a essas revelações. E para que tudo isso possa acontecer, depende de vocês. Então a vibração positiva de cada um de vocês vai ser compartilhada no mundo inteiro. Será um dispositivo para abrir as mentes de todas as pessoas para que sejam receptivas a essas informações e transformações impactantes, nunca vistas, isso nunca aconteceu na história da humanidade. Então, vocês, todos nós, não estou falando vocês, eu me incluo também, todos nós fazemos parte disso, meus amigos. Muito bem. E tem mais, isso aqui também é mais um indicativo. Mas é pouco evidente. Olha que outra evidência aqui. A NOAA prevê 0 manchas solares durante quase toda a década de 2030. Então, o ciclo solar 2026 não terá máximo solar. Isto nunca aconteceu. Sabe o que isso significa? Significa que na próxima década nós já estaremos na 4ª densidade. Isso aqui, meus amigos, é um indício fortíssimo. Na verdade, é uma prova que isto vai acontecer. Porque isto nunca aconteceu antes. Nunca. Por exemplo, o Instituto, a Academia de Ciências Russa, do Alexei Shishivevsky, eles estão monitorando o ciclo solar há 250 anos atrás. Então, desde o século XVIII, meus amigos. Isso nunca foi visto antes. E provavelmente nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E vai acontecer agora. Então, preparem, realmente, segurem nas suas cadeiras e apertem os seus cintos. Porque teremos muitas transformações mas tem um porém. Os escuros estão indo para o tudo ou nada. Eles estão totalmente desesperados. E eles estão apelando o quê? Para a animosidade. É isso que eles estão plantando no coração das pessoas. Animosidade. Jogando pessoas contra outras pessoas, grupos étnicos. A gente sabe o que está acontecendo na Terra Prometida. Então, não caiam nessa. Tá, meus amigos? Vamos permanecer. Vejam só. A nossa posição é defender a humanidade. Ninguém está para defender Palestina, ninguém está aqui para defender Estado de Israel. Nós defendemos a paz e a humanidade e a transformação planetária. Esta será a nossa única e verdadeira bandeira. Muito bem. O resto é só distração. É perda de tempo. A iminente substituição do senhor Kirkpatrick como diretor da AARO do Pentágono. Desenvolvimento positivo, pois ele rapidamente se tornou um guardião da divulgação das informações mais confidenciais sobre OVNIs e até tentou desacreditar denunciantes, como David Crash. Aliás, os 30 denunciantes não queriam prestar depoimento no Congresso por causa da atitude do Kirkpatrick, porque ele estava perseguindo, desacreditando, debochando dos denunciantes. E, meus amigos, numa mudança absurda, o Kirkpatrick, que já estava deixando o cargo, se aposentando, ele disse o seguinte: os OVNIs estão no nosso quintal. Eles estão aqui na Terra. Ele simplesmente mudou o discurso. Realmente extraordinário. Muito bem. Aqui, meus amigos, post do Dr. Michael Salla. Os Países Baixos, a Islândia, são os últimos signatários dos acordos Artemis, elevando o total para 31. Então, agora são 31 países. Começou com 14 países, se eu não me engano. O Brasil foi um dos primeiros signatários.
E agora já são 31 países. Fabuloso. Os acordos de Júpiter, realmente, os objetivos dos acordos de Júpiter sendo alcançados. E qual é o objetivo? A unificação de todos os serviços secretos espaciais do mundo. E isto é formalizado através dos acordos espaciais na superfície, através dos acordos Artemis, que o Brasil também é signatário. Aliás, o capitão que assinou, tudo bonitinho. Entenderam, meus amigos? Fabuloso. Infelizmente, o Dragão não tem essa compreensão, apesar deles serem totalmente contrários aos globalistas, por questões óbvias. E não é porque eles sejam bonzinhos, tá, meus amigos? Porque eles não querem ser subservientes, eles não querem ser escravos dos financistas, até por uma questão de orgulho próprio, porque é uma questão de consciência. Vejam só, hoje em dia, ser contra os globalistas não é um ato de bondade, é uma questão de bom senso. É uma questão de preservação própria, de autopreservação. Essa que é a verdade. Então, um país que tem pretensão de ser soberano, de ter poder, expandir o seu poder, a sua influência geopolítica e econômica, tem essa pretensão, não vai assinar com os globalistas. Por isso que o Dragão, na esfera política, geopolítica, está operando contrário às intenções dos financistas. Mas, ao que tange Serviço Secreto Espacial, eles estão criando o seu próprio programa independente, para rivalizar com os acordos Artemis. Eles já estão vendo lá na frente. Então eles sabem que a Cabal vai cair, que vai ser instituído um novo sistema, só que eles querem ser o quê? Os maiorais. Eles querem ter o protagonismo. E já foi determinado nos acordos Artemis que eles não serão os protagonistas. Aliás, não terá ninguém será protagonista, mas tem que ter uma sede. Por exemplo, não dá para ter uma embaixada da Federação Galáctica de Mundos em todos os países, obviamente. Vai ter que ser escolhido, tiveram que escolher um país. E o país escolhido foi os Estados Unidos. E a China não gostou. Tá, meus amigos? Não gostou. Nem a Rússia. A Rússia também não gostou, porque a Rússia queria ser o protagonista. Só que, no entanto, a Rússia reconsiderou, diferente do Dragão. Tanto é que o próprio Torran Elidion, ele foi bastante categórico, que a Rússia, o urso, coopera com a Aliança da Terra e não é contrária, né, aos acordos de Júpiter. Tanto é, meus amigos, que apesar da Rússia não ter assinado os acordos Artemis, eles fazem parte da Estação Espacial Internacional. Então eles cooperam, né, na Estação Espacial Internacional, que é um indicativo, né, que apesar de formalmente eles não fazerem parte dos acordos Artemis, eles aderiram aos acordos de Júpiter, pelo menos ao que se refere a assinar com os extraterrestres, porque é isso que interessa, né? No final das contas, é isso que conta de verdade. Então, realmente fantástico. Agora, nós temos 31 países, que são agora os últimos signatários dos acordos Artemis. Fantástico. Então, os Países Baixos, a Islândia, muito bem. A popularidade dos acordos é consistente com as alegações de que acordos secretos com civilizações terrestres em 2021 colocaram os Estados Unidos na posição de liderança na organização dos assuntos espaciais no nosso planeta, para grande desgosto aqui o post do Dr. Michael Salla, do Dragão e do Urso. Só que tem uma diferença muito grande entre o Dragão e o Urso com relação a isso. Mas o Michael Salla não citou, mas de certa forma está correto. Holanda e Islândia assinam acordos Artemis, a Holanda e a Islândia. Que post do Dr. Michael Salla, e a fonte está aí na tela para vocês. Muito bem. Esse artigo revela que o Reino Unido, tal como a Austrália e o Canadá, não está a levar a sério a questão dos OVNIs. Infelizmente, esses países, a Deep State é muito forte ainda, uma resistência muito grande, e eles estão debochando, estão dando pouco caso com relação aos OVNIs, diferente do que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, no México e em outros países. Ao contrário dos Estados Unidos, onde as múltiplas entidades estão agora a investigar OVNIs. Isso mostra que os chapéus brancos estão a ditar a divulgação de OVNIs nos Estados Unidos, enquanto o Estado Profundo está a impedir isso no Reino Unido e em outros países. O Five Eyes, Five Eyes, que são todos os países, é um acordo de todos os países de língua inglesa, porque o Reino Unido está tão atrasado na política de WAP, Michael Salla. Para ver porque é por causa do rei, talvez o rei Carlos III, pode ser, muito bem. Apesar que ele já está prestes a ser destituído, segundo o Benjamin Funfort. Aqui outra informação fantástica, meus amigos, o retorno dos Anunnakis, o maior filtragem dos segredos do Pentágono. Então, segundo o Standale, que é um grande investigador, ele tem informantes, agentes do Pentágono, das agências de inteligência, já estão cientes da chegada do Encke ao nosso sistema solar e dos extraterrestres, da Confederação. Isto é incrível, porque isso se encaixa perfeitamente com as informações do Maximilian Lafayette, que escreveu o livro O Retorno dos Anunnakis, aonde ele fala, com todas as letras, que em 2013 já, os
As famílias, as dinastias, assim como os militares, já estavam a par da chegada, do retorno de Enki. O Nibiru é uma nave espacial? Não, o Nibiru não é uma nave espacial. O Nibiru é uma nave espacial, não é um planeta. Não existe 12º planeta, tá ok, meus amigos? Isso aí é desinformação. Gênesis esquecida. É porque é o seguinte, não que o Zaharia Sitchin fez isso deliberadamente, é porque esta era a concepção dos povos antigos. Então os povos antigos eram desprovidos de inteligência, de cultura suficiente para entender a tecnologia dos Anunnakis, e quando eles enxergavam um planeta, uma nave, melhor dizendo, uma nave do tamanho de um planeta, na percepção deles se tratava de um planeta, porque parece um planeta, é esférico, é gigante, é imenso, né? O tamanho de um planeta é esférico, só pode ser um planeta. Não é um planeta. Eles falavam que é um planeta viajante, que se locomove. Um planeta que se locomove é uma espaçonave. Tá, meus amigos? Porque mesmo planetas errantes têm órbita definida. E não é o caso aqui do Nibiru. Aliás, essa é a opinião, é a posição do Radu Sinemar no seu livro Gênesis Esquecida, que está aqui na tela para vocês, assim como da Helena Danan. Radu Sinemar, para quem não sabe, ele é um agente secreto, assim como o JP, que trabalha no Projeto Zero, na Romênia. O Peter Moon escreveu uma coleção de livros dos depoimentos, contando a história do Radu Sinemar, da Esfinge de Bucege, etc. Muitas histórias realmente incríveis do interior do nosso planeta. Ele não diz que o conceito de um planeta viajando sozinho pelo espaço é um erro de desinformação. Não há 12º planeta. Um planeta precisa orbitar em torno de uma estrela em uma distância específica para poder sustentar a vida. Uma nave espacial, entretanto, poderia se mover facilmente através do espaço-tempo. Então, essa é uma explicação totalmente plausível. Um planeta que simplesmente não tem como, tá? Mas errante não pode sustentar a vida. Agora, uma espaçonave esférica gigante, sim. Vejam que o Sol é um imenso portal, essa é a posição do Nassim Haramein, que trouxe essa teoria. Júpiter tem um imenso portal, Saturno tem um imenso portal, aonde passam espaçonaves esféricas do tamanho de luas e planetas. E isso foi retratado pelo Bill Tompkins, falecido Bill Tompkins, engenheiro aeroespacial. Ele chamava essas espaçonaves, essas naves mães, de cruzadores solares. E é o mesmo caso do Nibiru. Vamos para o próximo. A Patrícia Corey, uma canalizadora do Alto Conselho Siriano, também fala sobre Nibiru como planeta dos Anunnakis. De acordo com suas informações, o planeta orbitaria entre Sirius e o nosso Sol em um período de 3.600 anos. Nibiru nunca foi um planeta, se desviou no espaço-tempo, sem vizinhança de uma estrela na perspectiva da Federação Galáctica de Mundos. Nibiru não seria um nome indígena dado pelos próprios Anunnakis ao seu planeta, mas seria o nome de sua nave estelar. No livro Os Semeadores, podemos ler mais sobre o Nibiru e sua conexão com a nave do seu planeta Astari. Lembra o comando Astar? É interessante, né? É um coletivo, e é bom salientar aqui, meus amigos, que os Anunnakis também não é uma raça específica. Os Anunnakis é composto por várias raças diferentes. Nibiru é o nome dessa embarcação. Essa nave não é um planeta. Nosso mundo natal original também é intitulado 1 de 2, Nibiru. Mas isso se relaciona à nossa espécie, pois somos um de duas civilizações. O nome original do nosso mundo é Astari, Nibiru. Em sua descrição, como você diria, um mundo terrano. Em Eban tem um significado diferente. Nebu-Uru, os mestres do portal de luz, que já possuímos. Página 474. Aliás, isso eu citei no nosso webinário. Mas a grande questão, meus amigos, é que todos os povos do passado, a verdadeira profecia messiânica, a original, a profecia messiânica original, que foi interpretada, foi filtrada por várias religiões diferentes e sistemas de crenças diferentes, que foi apoderada, no caso, e deturpada pelos vários sistemas de crença diferentes, é o retorno de Enki. Esta é a verdadeira profecia messiânica. Aliás, o próprio Avi Loeb, depois a gente vai linkar essa informação, ele fez um post incrível falando que o verdadeiro Messias são os extraterrestres. Ele não falou que é o Enki, porque ele não pode ainda, porque ele é um cientista de Harvard, mas ele já sabe disso. Ele já demonstra que ele tem conhecimento disso. Os povos indígenas, deu uma grande pista, né? Os sábios entenderão, como eu sempre digo. Povos indígenas de todo mundo falaram de um retorno dos deuses em um momento de grande turbulência e corrupção. Olha que interessante. Todos os povos indígenas, entendam isso, meus amigos, isso é um fato, falam do retorno dos amigos das estrelas, assim que eles se reportam a eles, amigos das estrelas, num momento de grande turbulência e corrupção. Eu acho que é exatamente esse momento que nós estamos vivenciando. Os astecas, presta atenção, os astecas, os incas, os hopis, os assírios, são algumas das fontes das crenças indígenas em deuses criadores, que protegeram o povo indígena e ajudaram a estabelecer as primeiras leis práticas agrícolas e civilizacionais. Fantástico. Essas lendas indígenas descrevem deuses como poderes sobrenaturais, ou mágicos, que hoje reconhecemos como tecnologia avançada. Aqueles daquele tempo, eles não sabiam interpretar isso corretamente,
E falavam que eram mágicos. Não eram mágicos, eles não eram nem deuses, eles simplesmente eram extraterrestres com tecnologia avançada. Muitos desses deuses criadores eram de fato refugiados da Atlântida, residentes do interior da Terra, ou extraterrestre. Elohim, semeadores, que estavam ajudando a reconstruir a civilização humana após o grande dilúvio por volta de 9.600 anos antes de Cristo. Os Hopi, por exemplo, meus amigos, acreditam que toda a humanidade é irmã entre todos os povos da Terra. Haveria uma sintonia muito especial com o povo tibetano, que está geograficamente a exatos 180 graus da reserva Hopi. E isto não é coincidência. Onde vivem, ou seja, literalmente do outro lado do mundo. Todos estamos conectados, todos somos um. Vejam que os indígenas já têm esta consciência há muito tempo. Segundo as tradições dos Hopi, a origem da humanidade está nas estrelas. E eu já mostrei para vocês um texto, quem acompanha o canal, teve um encontro, um festival, uma conferência dos indígenas que ocorre todos os anos, há 15 anos, onde eles trataram exatamente disso. Que a humanidade e os índios são todos descendentes dos extraterrestres, assim como todos os humanos, e que eles já estavam retornando. A origem da humanidade está nas estrelas. E todos viemos de uma mesma fonte cósmica, a fonte criadora. Perfeito. Por isso que os indígenas realmente estão um passo à frente. Ainda de acordo com a sua cosmologia, nosso planeta está em seu 4º estágio de desenvolvimento, sendo que ao chegar ao 7º alcançaríamos o equivalente ao paraíso. Fantástico. Segundo aquilo que acreditam, cada um dos estágios da Terra termina de forma violenta. O primeiro sucumbiu ao fogo, presta atenção. O segundo ao gelo. E ao terceiro à água. Está se referindo aqui ao dilúvio universal. E uma narrativa que se aproxima daquela do dilúvio bíblico. No entendimento dos Hopi, nós estamos chegando ao final do 4º estágio, cujo estertor seria a visão de Kashina, uma estrela azul que trará os Kashinas. Interessante, uma estrela azul, você pode interpretar isso como uma espaçonave. Uma espaçonave azul, trazendo luz, amor, harmonia. Você não pode interpretar isso de forma literal. Que trará o quê? Os Kashinas, os extraterrestres. Uma nave espacial, uma nave mãe que está trazendo os extraterrestres. Exatamente isso que está acontecendo com a chegada da nave Nibiru aqui no nosso sistema solar. E fulgurará no céu, inclusive durante o dia, que também marcará o retorno dos nossos criadores. Fabuloso. Espetacular. O mito do retorno do sacerdote principal de Quetzalcoatl, olha só, o mito do retorno do sacerdote principal de Quetzalcoatl desempenhou um papel importante na história da Mesoamérica. Quando Hernán Cortés e os conquistadores espanhóis chegaram ao México em 1517, meus amigos, o rei azteca Moctezuma II estava convencido de que o espanhol era Quetzalcoatl, que retornou conforme havia prometido. E na cultura dos povos aztecas mexicanos, os extraterrestres, eles tinham essa característica de europeu, né? Loiro dos olhos azuis, e provavelmente quando eles viram o Hernán Cortés, eles confundiram com Quetzalcoatl. Porque estavam guardando, porque sabiam que a Era de Ouro iria retornar com a chegada de Quetzalcoatl. O retorno de Quetzalcoatl, quem é Quetzalcoatl? Quem é o Quetzalcoatl? É o Nigishizida, o gigante Nigishizida que está na Flórida, nos Estados Unidos, meus amigos, segundo o JP. E nós sabemos pelo JP que os gigantes já estão acordando, os 7 anjos de Enki. Realmente espetacular. No zoroatrismo, a segunda vinda, a gente pode fazer essa associação com a segunda vinda de Jesus, Xoxiante é o Messias do zoroatrismo, e que voltaria para conceder uma vida longa, quase imortal, aumentar a nossa perspectiva de vida, olha que interessante, para o ser humano, e iria inaugurar uma era de ouro, fazendo um paralelo com as informações de Maximilian Lafayette, onde ele conta que os Anunnakis voltariam para restaurar o nosso DNA. Olha que interessante. O Maximilian Lafayette já dizia bem antes da Helena Danã que o Enki voltaria aqui para o nosso planeta, retornaria para restaurar o nosso DNA adâmico, para que o homem pudesse viver 1000 anos novamente, como foi retratado no passado. Se você pegar o papiro de Turi e a lista dos reis sumérios, você percebe ali, e assim como também o relato bíblico, a gente percebe que o ser humano teve um tempo que vivia 900, 1000, e alguns ultrapassavam até mesmo mais de 1000 anos de idade. Fabuloso. E tá aqui a referência para vocês do Maximilian Lafayette, o Retorno dos Extraterrestres Anunnakis. O Lafayette escreveu esse livro em 2013, meus amigos. E ele falou que em 2022, e foi exatamente este ano, os Anunnakis voltariam. Enki Eliu, Helena confirma que em dezembro de 2021, ou seja, praticamente 2022, teve contato com Enki, que ele protegeria a Terra do engano final. Ou seja, a energia de Enki iria trabalhar no nosso inconsciente coletivo, nos preparando, emanando energia para que a humanidade pudesse assimilar essa tremenda transformação, e isto está em consonância com as informações do Robert Stanley, que também teve um contato com Enki. Ele trabalha com a Confederação e com o Conselho dos Nove. O livro de Lafayette conta que essa informação estava na mão da inteligência militar, meus amigos.
e de muitas famílias de linhagem de sangue, ou seja, as dinastias da Cabal. Então eles estão tremendo de medo. Por isso que eles estão vindo pro tudo ou nada. As frotas semeadoras se juntaram com a facção dos Anunnakis, liderada por seu geneticista-chefe, Enki, trazendo um presente incrível. Se as fontes forem acreditadas, presta atenção. Ele possui o projeto original do DNA adâmico, usado na criação do Homo sapiens, que concedeu habilidades incríveis, saúde robusta, longa vida, antes que o DNA da humanidade fosse corrompido por facções extraterrestres rivais lideradas pelo seu meio-irmão, Eliu. Fantástico. A classe dominante corrupta, hoje conhecida como a Deep State, Cabal, também conhecida como os Illuminati, sabe tudo sobre as profecias e é recente chegado aos semeadores. Talvez você não saiba, mas eles não são leigos no assunto, pode ter certeza absoluta. E Enki que deseja que a humanidade comece uma nova era de ouro. Aqui esse texto maravilhoso do Dr. Michael Salla. É isso aqui. Aparentemente ontem, na Flórida, presta atenção, não tenho certeza a localização. Isso aqui foi gravado em vídeo na Flórida, segundo a fonte aqui para vocês, tá, meus amigos? Dá para perceber. São dois mundos paralelos. Impressionante. Ó, o céu dividido em dois. Uma composição, até a luz, completamente diferente. Quer dizer, isso aqui é praticamente surreal, inacreditável. Parece imagem de filme de ficção científica. E isso já está sendo registrado. Isso aqui é a ação do flash solar, que eu havia dito para vocês no início desta explanação. Então, esse processo de transformação já está acontecendo. Isso aqui, meus amigos, quando você vê um céu dividido em dois, qual a impressão que dá? A impressão que dá é que nós estamos de fato, é como se o céu dissesse assim, calma, calma, não se desespere, fique tranquilo. Nós estamos mudando a página. É como se realmente uma página estivesse sendo virada para uma transformação profunda em nosso planeta. Mantenha calma, mantenha a sua vibração positiva, porque já está 50%. Já está 50% pronto. Nós estamos fazendo o download. Estamos fazendo o download para a era de Aquário. Esse download já começou, já está sendo processado. Realmente maravilhoso. A ideia de conversação de paz entre Moscou e Kiev tornou-se uma narrativa predominante no Ocidente, acredita Oleg Soskin. Então, meus amigos, segundo o Soskin aqui, o Oleg Soskin, o Zé realmente perdeu, né? Perdeu mesmo, perdeu feio, e agora não resta, ele vai ser deposto, porque ele está insistindo, ele não quer negociar um tratado de paz. Inclusive, esta é a posição do Ocidente. Ele já é a carta fora do baralho. Então, ele simplesmente, esse catalisador não funcionou, faliu, eles estão simplesmente deixando o Zé de lado. E agora os escuros estão investindo todas as suas fichas no que está acontecendo na Terra Prometida. E o Zé simplesmente foi jogado para trás. É isso aí. Então, agora já sugeriram, os próprios ocidentais, os Estados Unidos, estão sugerindo para ele fazer um acordo. Faz um acordo entre os termos aí da Rússia, porque você perdeu, meu filho, não tem jeito. Mas ele insiste. Então, provavelmente, ele será deposto. Deposto. Então, está tendo uma movimentação dos militares. Muitos generais, os antianos, não estão felizes com ele. E provavelmente ele vai ser chutado para fora do país, tá, meus amigos? Aqui, o Zé continua a defender que a vitória deve ser alcançada no campo de batalha, simplesmente não pode entrar em negociação de paz com Moscou, disse Soskin no seu canal do YouTube. Tais ações, acredita ele, estão a levar o urso, ou pelo menos alguns dos apoiadores ocidentais da Usantia, a pensar que precisam de alguém para representar Kiev, que possa, concordar até mesmo com uma trégua temporária. Para conseguir isso, a atual liderança usantiana precisa ser neutralizada, acrescentou o antigo assessor presidencial. Então, o antigo assessor presidencial está dizendo o seguinte, olha, não vamos ter outra alternativa, o Zé vai ser deposto e vão colocar outra pessoa no lugar para que essa pessoa possa negociar a paz, mesmo porque não existe outra opção. E ele é um obcecado, ele não tem bom senso. Infelizmente, como não tem bom senso, ele vai ser simplesmente cuspido do seu próprio país. Cavaleiro do Apocalipse Econômico. A previsão da dívida dos Estados Unidos de sexta-feira chocou comerciantes e banqueiros. Apocalipse Econômico. Cisne negro. Então, realmente, meus amigos, quem está ainda acreditando que o Fed americano, que o sistema babilônico financeiro se mantém, não se mantém. Ele está colapsando. Eu estou falando isso para vocês já faz mais de 5 meses, através de várias evidências diferentes, informações diferentes, e isso está sendo confirmado a cada instante. A cada instante isso está sendo ratificado. Quando o sinal de encerramento tocou na sexta-feira, desencadeando o habitual êxodo de banqueiros e comerciantes para os seus bares, caiu uma bomba avassaladora. O Moody's Investor Service mudou a sua perspectiva sobre o governo dos Estados Unidos, de estável para negativa.
Então existem várias instituições, órgãos, que determinam se um país ele é seguro, se ele é inseguro, se ele é ok, se dá para investir nele ou não. Agora, os Estados Unidos está sendo classificado como um país não seguro comercialmente falando. Não é bom investir nos Estados Unidos. Citando riscos acrescidos para a força fiscal. Esse ajustamento ocorre no meio de ameaças eminentes de uma paralisação do governo, com o financiamento garantido até 17 de novembro. Aliás, está tendo um impasse dentro da Câmara de Deputados dos Estados Unidos, do Mike Johnson, com relação ao orçamento do ano que vem, e que não foi aprovado. Então, existe uma ala republicana que simplesmente não quer negociar com o BID, outros querem negociar o orçamento para o ano que vem, e isso está pendente até agora. Isso está causando uma crise sem precedentes nos Estados Unidos. O recém-eleito presidente da Câmara, o Mike Johnson, revelando um plano de financiamento do governo republicano. No contexto de taxas de juros mais elevadas, a MOD sublinha a necessidade de medidas de política fiscal eficazes para fazer face aos grandes déficits fiscais. Ou seja, está falindo. Alertando que sem tais medidas, a acessibilidade da dívida poderá enfraquecer significativamente. A agência atribui parte do risco à polarização política em curso no Congresso, levando preocupações isso sobre a obtenção de um consenso sobre um plano fiscal. Então, os Estados Unidos não têm plano fiscal, não tem orçamento para o ano de 2024 até agora. E o prazo vai até, meus amigos, hoje é dia 14, até amanhã é dia 15, dia 16, 17, meus amigos, até o final de semana. Nesse final de semana acabou o prazo. Impressionante. Impressionante. Sexta-feira agora, acabou o prazo. E se isso não for acertado, pode colapsar assim definitivamente o Fed americano, e isso irá, infelizmente, respingar em vários países do mundo. Será um verdadeiro caos. Cisne negro, já sendo anunciado. É isso que vai acontecer. À medida que o governo enfrenta potenciais desafios de financiamento, como eu já falei para vocês, a moda alinha-se com tendências observadas em agosto, quando o Fitch, que é outro instituto, rebaixou os Estados Unidos, foi rebaixado, já está na segunda, está indo para a terceira divisão. Ele está na segunda divisão, já está indo para a terceira. Está pior que muito time de futebol por aí, meus amigos. Já está sendo rebaixado, vai para a terceira divisão. Porque esses institutos aqui são institutos que classificam o crédito de uma nação. Então, o Instituto Fitch já diz, os Estados Unidos não é um lugar bom, não tem credibilidade. O MOD, que é outro instituto também, está confirmando, olha, infelizmente, os Estados Unidos não é credível. Terrível, hein? Quem queria imaginar que isso iria acontecer com os Estados Unidos, sendo rebaixado no nível de crédito. Olha que interessante, não tem crédito. Mutação de encobrimento do emitente de moeda estrangeira de longo prazo dos Estados Unidos. Não é um lugar muito bom para se investir. Foi rebaixado. Porque não tem segurança. Olha que coisa. Aqui, meus amigos, enquanto isso, o BRICS está nadando de braçada. O BRICS ultrapassa a G7. Então, hoje, já o BRICS tem mais poder econômico, influência, do que o G7. Isso era impensável há pouco tempo atrás. Em poder econômico, Bloomberg. Então, a participação do grupo no BIP mundial, do Produto Interno Bruto, global, em termos de o PCC, por exemplo, deverá, do Dragão, mais do que duplicar o do G7 até 2040, de acordo com o relatório. Aliás, eles vão mudar de posições, segundo esta projeção. Atualmente, o BRICS compreende Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, mas o grupo será acompanhado em janeiro por Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. E a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos é o que garantiam o sistema fiduciário do petrodólar. Então, para eles, isso foi uma derrota, assim, avassaladora, que realmente acabou, abalou os alicerces do sistema babilônico financeiro. O clube G7 dos países mais industrializados do mundo, e mais desenvolvidos, consiste entre, para quem não sabe, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Itália, Alemanha e Japão. O relatório indicou que o BRICS expandidos já são mais que o G7 em 2022. O bloco representa 36% da economia global, contra 30% do grupo da economia avançada. Então o BRICS já tem mais influência, já é maior, já é muito mais robusto do que o G7. Abre aspas. A nossa previsão sugere, não sou eu que estou falando, a nossa previsão sugere que uma força de trabalho em expansão e um amplo espaço para atualização tecnológico aumentarão a cota do BRICS mais para 45% até 2040, em comparação com 21% para as economias do G7. Com o efeito do BRICS mais do G7, terão trocado de lugar em tamanho relativo entre 2021 e 2040, escreveu Bloomberg. Meus amigos, sabe o que isso significa? Eu vou interpretar isso para vocês.
que os escuros, os financistas, perderam o controle econômico do mundo. Eles já perderam o controle econômico do mundo. E agora eles estão falindo na sequência, porque o sistema econômico proposto por eles é embasado em dívida sobre dívida, sistema anatocismo financeiro. E esse sistema de anatocismo financeiro, tendo como rival um sistema lastro-ouro sustentável, não tem como subsistir por muito tempo. Então eles sabem disso. Um sistema de manipulação financeira, que é o sistema babilônico financeiro, que funciona exatamente como uma pirâmide financeira, aonde imprime dinheiro do nada, só pode subsistir se tiver a adesão do mundo inteiro. Quando eles perdem grande parte, ou seja, a maior parte da fatia global, econômica, isso já é um sinalizador que todo o sistema está falido e irá colapsar muito rapidamente. Então, pouco tempo lhes resta. E ainda mais, meus amigos, com a desvalorização do mundo. Então, o relógio, a bomba relógio já foi ativada. Eu não sei quanto tempo eles podem resistir. Na perspectiva de vários economistas e especialistas também, eles podem resistir no máximo até meados de 2024, na atual conjuntura econômica mundial. Então, isto bate perfeitamente com o prognóstico dado por Torran Eridion, que a revelação e a libertação do planeta, muito provavelmente, é lógico que ele não disse como se fosse uma profecia, mas olha, muito provavelmente, pelo andar da carruagem, vai acontecer em meados de 2024. Então, isto é realmente uma notícia muito empolgante mesmo. O próximo. Conta de juros da dívida dos Estados Unidos ultrapassa 1 trilhão por ano. Não. Meus amigos, 1 trilhão por ano. Bloomberg, fonte aqui para vocês. 1 trilhão. Um país que adquire uma dívida de 1 trilhão por ano, somado, vai para onde, meus amigos? Tem futuro? Não, tô perguntando para vocês. Você acha que tem futuro? Isso aqui é o quê? Já é o fim do fim, tá no bico do corvo. Essa aqui é a verdade, tá no bico do corvo, tá numa sobrevida. E eles só estão resistindo porque eles estão financiando, estão aí fomentando os confrontos. Então, o que dá ainda uma sobrevida para esses trevosos é a batalha que está acontecendo lá na Terra Prometida. Entenderam, meus amigos? Eles conseguem postergar essa falência por mais tempo. Por isso que eles querem levar o mundo ao colapso. O terceiro confronto mundial para eles é o maior sonho de consumo. Eles estão babando por isso. Porque seria a única forma deles subsistirem, deles vencerem, ou conseguirem alguma coisa. Porque o curso da economia mundial já está indicando de forma indubitavelmente, a falência desses trevosos. Isso é indubitável. Não há dúvida. Isso vai acontecer. É inevitável. Estima-se que os pagamentos de juros dos Estados Unidos sobre sua dívida, pagamentos de juros, meus amigos, que nem o Brasil, uma situação tão terrível como essa aqui, eu nunca vi. Isso aqui é uma situação de país de terceiro mundo. Imagine um país que quer ter hegemonia mundial, quer ser o protagonista. Quer dizer, isso aqui é um cenário de tragédia, é uma tragédia anunciada. Aqui, estima-se que o pagamento de juros dos Estados Unidos sobre sua dívida nacional tenha subido acima de 1 trilhão de dólares numa base analisada no final de outubro. Não é 1 bilhão, não, é 1 trilhão. De acordo com o relatório de Bloomberg, essa semana. Os cálculos basearam-se em dados do Tesouro dos Estados Unidos, que divulgam os saldos pendentes mensais da dívida do governo e o montante médio dos juros que paga. Sistema fiduciário com seus dias contados, nos seus últimos suspiros. O custo anualizado da dívida dobrou nos últimos 19 meses, à medida que o aumento das taxas de juros tornou-se os empréstimos mais caros e representou 15,9% de todo o orçamento federal para o ano fiscal de 2022, no mês passado, disse o veículo. Não é à toa, meus amigos, que todos os institutos que avaliam a credibilidade financeira dos países estão rebaixando os Estados Unidos. Não tem como não fazer isso. Não tem como não rebaixar os Estados Unidos. Os Estados Unidos está rebaixado, já está na terceira, quarta divisão, vai para o time de várzea. Acabou! Acabou! E eles estão ainda subsistindo por causa desses confrontos. Estão entendendo? Por isso que estão desesperados. E outra, o confronto em si pode dar uma sobrevida, mas não vai livrar eles. Não vai livrar eles do calvário. Mas a esperança deles é arrastar Irã, depois arrastando Irã, arrastam todo mundo. Arrasta o Oriente Médio, arrasta a China, Rússia, para isso se tornar o terceiro confronto mundial. É a última esperança desses trevosos. Para quem não percebeu ainda.
Oficial militar usantiano coordenou ataque ao oleoduto Nord Stream. Quem acompanha o canal, as notícias de geopolítica, sabe muito bem do que eu estou tratando aqui. Nord Stream 1, Nord Stream 2, que era o gasoduto que fornecia gás barato para a Europa. Roman Chervisky, coronel das Forças de Operações Especiais da Usantia, tá aqui a fonte para vocês, foi parte integrante da descarada operação de sabotagem, dizem pessoas familiarizadas com o planejamento. Aqui é uma denúncia. O post afirma que Roman Chervisky, tá aqui a foto dele, um coronel usantiano de 48 anos, foi supostamente responsável pela gestão da logística e apoio a uma equipe de sabotagem de 6 pessoas que executou o ataque. O homem supostamente tinha laços profundos com a inteligência usantiana e os militares. E se isso for comprovado, será um escândalo internacional, porque isso iria envolver indiretamente os Estados Unidos, que são os financiadores, os patrocinadores dessa batalha por procuração. Vocês estão entendendo? E todas as informações que eram tidas, não, mas isso é teoria da conspiration, vão ser confirmadas como verdade. Olha as implicações disso, meus amigos. Olha as implicações. Muita coisa sendo articulada. Muita coisa mesmo. Grupo conservador, tá aqui, The Epoch Times, fonte para vocês. Grupo conservador apresenta denúncia alegando influência no pleito a favor do BD. Isso aqui vai dar muito pano para manga, hein? Isso aqui tem muito potencial. A denúncia alega violação de financiamento de campanha. Isso aqui é The Epoch Times, tá? Oficial, The Epoch Times Brasil. A denúncia alega violação de financiamento de campanha envolvendo o secretário de Estado Antony Blinken, de 51 anos, que fez uma visita recentemente ao Dragão e saiu com cara de pastel, tentando negociar com a China, não conseguiu nada. Uma medida desesperada, obviamente. Aos 51, ex-funcionário de inteligência por causa da carta do laptop do Hunterzinho. Puxa vida. Falando em Nord Stream, o Seymour Hersh, jornalista investigativo que fez essa denúncia, tudo aquilo que ele falou parece que vai ser comprovado verdade. A organização conservadora americana First Legal, a AFL, apresentou uma queixa, até o PDF, tá? Eu vou até mostrar para vocês. A Comissão Federal de Eleições, FEC, em 24 de outubro, alegando uma possível violação das finanças de campanha envolvendo o secretário de Estado, o Antony Blinken, de 51, ex-altos oficiais de inteligência. Esses oficiais haviam afirmado que no final de 2020, que o laptop do Hunterzinho, vocês lembram muito bem da história, que ganhou destaque pouco antes da última eleição presidencial, era a desinformação dos ursos. É isso que eles alegavam. Essa era a narrativa dominante. A EFL afirma que uma comunicação coordenada e uma contribuição em espécie não declarada para a campanha presidencial do agora presidente Biden e entidades relacionadas violaram potencialmente a lei federal. Então isso aqui vai ter que ser investigado e, se comprovado, vai ser um verdadeiro escândalo nos Estados Unidos e as implicações são incalculáveis. Isso pode realmente virar completamente o jogo nos Estados Unidos. E tá aqui o PDF para vocês, tá, meus amigos? Isso envolve o que aconteceu no país. Isso aqui tem muitas consequências muito sérias mesmo. Que pode mudar, tem o potencial de mudar o jogo nos Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, aqui o Elonzinho, o Elon Musk, aconselha o Zé, deu um conselho pro Zé, no podcast. Aliás, o Elon gosta muito, de falar em podcast, ele é muito convidado. Ele gosta. Musk aconselha Zé a parar de desencarnar jovens usantianos. Exatamente isso que ele faz. Que fale ou não com Putin. O empresário Elon Musk aconselhou a não enviar jovens usantianos na flor da idade para desencarnar nas trincheiras. Abre aspas. Quer fale ou não com Putin, só não faça isso. Que for para um fronte, perderá um grande número de pessoas. A história não será piedosa com ele, disse Musk. Porque, sinceramente, o que está sendo feito é algo totalmente desumano. Inclusive, os próprios russos dizem por que ele está fazendo isso? Isso é sacrificar pessoas. A impressão que dá, não. É exatamente isso que está fazendo. Isso é um absurdo. Isso é inaceitável. O que está sendo feito na Usantia, pegando jovens totalmente despreparados. Presta atenção, totalmente despreparados. E jogando no fronte. Quer dizer, isso é praticamente, meus amigos, é desencarnar pessoas de forma deliberada, de propósito, porque não tem outro, quer dizer, é exatamente isso que vai acontecer, não existe outra, não tem perspectiva. Algo horrendo, por isso que
os próprios, muitos, tem uma ala militar atlantiana que já está prontinha para dar um pé no bumbum do Zé para fora do país, porque não está aguentando mais. Prestem atenção, isso aqui confirma o que eu havia dito para vocês. Por quê que os Estados Unidos está devendo 1 trilhão só dos juros da dívida e ainda existe o Fed americano e os financistas, nos Estados Unidos não, os financistas ainda estão de pé. Por quê? Por quê? Qual o segredo de Tostines? Tá aqui para vocês, para quem tem dúvida ainda. Sputnik Brasil, prestem atenção. Estados Unidos aqui, vamos colocar a legenda. Né? Os financistas, os mega especuladores compensam suas perdas econômicas, provocando conflitos em todo o mundo, diz a chancelaria russa. É lógico, os russos já sabem disso. Você acha que o Chichal não sabe disso também? Ele não é idiota. Olha, esses miseráveis estão falidos. Eles estão à beira do colapso absoluto. Esse Fed americano já está fedido mesmo, está podre. Né? Já está com seus dias contados. Mas eles conseguem ainda sobreviver, dar uma sobrevida, por quê? Porque eles estão aí querendo levar o mundo através dos conflitos em todo o mundo. Entendeu? Tá aí, meus amigos. Pra quem diz, não, mas isso aí é opinião do Demis. Não é opinião do Demis. É opinião do Putin, é opinião do Chichal, só não enxerga isso quem não quer. Aqui, impondo sanções, os Estados Unidos estão freando o crescimento de sua economia e tentam compensar suas perdas. Perdas! Por meio de agressão militar. E atiçamento, porque é exatamente isso que estão fazendo. Vamos acabar. Irã, vai lá, solta uma bomba, solta outra bomba nuclear na Gaza, vai lá, parece o capeta, atiçando os líderes mundiais para começar o terceiro confronto mundial, porque é a única esperança que lhes resta. Atiçamento de conflitos em todo o mundo. Declarou Maria Zarakova, porta-voz do URSS, representante oficial do Ministério das Relações Exteriores do URSS, da Rússia, em seu canal no Telegram. Abre aspas. Quem está dizendo isso não sou eu, é a Maria Zarakova. Abre aspas. Os Estados Unidos compensam suas perdas através de agressão militar em todo o mundo. Eles compensam suas perdas. Por isso que eles não estão realmente falidos ainda. Inicialmente de conflitos de uso de estratégia do caos. Estratégia do caos, perfeito. São os maiores fomentadores do caos. Não é os Estados Unidos, meus amigos. É claro que é os financistas. Obviamente, infelizmente, eles acabam instrumentalizando os Estados Unidos. Através do seu líder senil marionete. Que eles consideram controlado. Disse a diplomata comentando a declaração da diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC, a Ngozi Okonjo-Iweala, de que o PIB global poderia contrair em 5% se os Estados Unidos continuarem a restringir a economia mundial, impondo sanções unilaterais. Bem interessante mesmo. Enquanto isso, na Terra Prometida, lá em Tel Aviv, tem protestos contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Meus amigos, aqui não existe. A gente fala assim, mas por que você não toma uma posição? Não tem que tomar posição nenhuma aqui. Ambos os lados são marionetes dos mesmos senhores. Servem aos mesmos senhores para um propósito comum, que é arrastar o mundo para o terceiro confronto mundial, que é a única esperança dos escuros. Se você não percebeu isso ainda, infelizmente você está na Matrix. Em um dia marcado por grandes protestos, mundo afora, milhares de pessoas tomaram as ruas também em Tel Aviv, Israel, nesse sábado. E vejam, meus amigos, muitos israelenses já têm consciência disso, estão despertos, já entenderam qual é a jogada do Benjaminzinho. Aliás, eles são parceiros do caos. Ele e o grupo extremista lá de Gaza, que eu não posso nem falar o nome. Você sabe que eu estou me referindo. Na verdade, eles são parceiros, trabalham juntos. Trabalham juntos para os mesmos senhores. Quem são seus patrões? Os metacapitalistas. Além de pedir a soltura de cerca de 240 reféns mantidos sob o poder do grupo extremista na faixa de Gaza, os manifestantes criticaram o governo do primeiro-ministro, o Benjaminzinho Netanyahu. O forte ofensivo israelense em Gaza já provocou mais de 11 mil mortes e tem desgastado a imagem do premier. Bibi, é assim que eles chamam ele, Bibi, isso é bom, hein? Bibi, vá para casa, gritam em coro os manifestantes. Eu acho que vá para casa que está sendo bonzinho, acho que eles estão mandando ir para outro lugar, mas eu nem vou entrar no mérito disso. Muito bem. Isso é quase certeza. Além de rejeitar um cessar-fogo, o Natinho disse que se for preciso vai se opor ao mundo, o mundo inteiro, para conseguir derrotar o grupo extremista. Na verdade, ele não quer derrotar o grupo extremista. O que ele quer é usar isso como um pretexto, como um trampolim, como uma plataforma, um trampolim para arrastar o mundo inteiro para o terceiro confronto mundial.
E que tenha muitas atrocidades, muitos civis, porque isso comove pessoas, tá entendendo? Quanto mais civis se forem desencarnar, melhor para eles. Porque vai comover mais pessoas, mais emoção, mais animosidade. Quanto mais animosidade, mais fogo no parquinho, mais gasolina na fogueira. É assim que eles trabalham. Muito bem. Aqui. O presidente da Câmara dos Estados Unidos apresenta plano para evitar shutdown. Casa Branca rejeita. Se shutdown aqui, meus amigos, é shutdown mesmo. Isso aí, porque assim, o ano fiscal dos Estados Unidos simplesmente não vai existir, não vai acontecer, porque não está sendo aprovado. Esse é um impasse que realmente está deixando os globalistas, assim, num desespero absoluto. O recém-eleito presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o Mike Johnson, tá aqui a fotinho dele, que acerta às vezes, né, Mike? Às vezes você também dá bola fora, mas não vem o caso aqui, né? Acerta uma, depois erra outra. Mike Johnson. Muito bem, Mike. Tomara que você acerte dessa vez, Mike Johnson. É porque você já deu algumas bolas fora, mas com relação à Terra Prometida, mas você acertou em muitas coisas também, né, com relação ao BD, etc. Vamos torcer por você. Eu estou torcendo por você, que você faça o seu melhor. Não nos decepcione, por favor. Né? Vamos dar aqui o voto de confiança no Mike Johnson com muito pé atrás. E bota pé atrás nisso. Mike Johnson apresentou o projeto de financiamento de programas governamentais em 2 etapas, no contexto do novo risco de paralisação do governo, o chamado shutdown. Paralisação do governo, ou seja, não tem verba, não está aprovado nada, fica simplesmente trancado, paralisado, acabou. Nos Estados Unidos, que pode ocorrer já em 17 de novembro. O Benjamin Ford fala muito desse dia 17 de novembro, que pode ser determinante. Aliás, nesse dia pode acontecer uma grande revolução, tá, meus amigos? Tem esse potencial. Nenhuma das partes do projeto, claro, na sexta-feira, nessa próxima sexta-feira, já está batendo as portas. Nenhuma das partes do projeto de Johnson inclui ajuda para os Antia. Não tem ajuda para os Antia, não, para o Zé, não. Nem para Israel, em cuja continuação o presidente do BD e outros democratas insistem. Esse é o motivo do impasse. A iniciativa do Mike Johnson, porém, não foi bem recebida na Casa Branca. A porta-voz de BD, a Karine Jean-Pierre, classificou o projeto de lei como pouco sério e desperdício de tempo. Então, meus amigos, existem pessoas, uma ala republicana que é pró, outra é contra, e olha, isto vai ter cenas nos próximos capítulos, esse imbróglio vai se arrastar ainda por um bom tempo. Espero, vamos ver, vamos aguardar o que vai acontecer no próximo dia 17. E existe ainda a possibilidade de isso ser adiado. Eles fazem isso. Então, de repente, vai lá no 17, passa para segunda-feira, passa para quarta-feira, não sabemos. Vamos aguardar. A van der Leyen está fazendo escola pelo mundo. Infelizmente. Deprimente esse tipo de notícia. Isso aqui realmente me deixa enojado, mas a gente tem que fazer, né? Faz parte do trabalho. É horrível isso aqui. Presta atenção. Parlamentar republicana, a gente que acha que todo republicano é bonzinho, não é não, tá? Tem muito republicano que não vale um tostão, ok? E nem todo democrata, também não dá pra generalizar, não. É do mal. Existem muitos democratas que eram antiglobalistas mesmo. O Robert Kennedy Jr. sempre foi filiado ao Partido Democrata e ele sempre se demonstrou um antiglobalista. Parlamentar republicana nos Estados Unidos, não parece mentira. Essa aqui você fala assim, não, isso não é verdade. Não, pior que é verdade, meus amigos. Pior que é verdade. Veja que o ódio faz com as pessoas. E o ódio é capaz. Infelizmente, quando a pessoa entra nessa vibração de medo, vibração de ódio, porque o medo leva ao ódio, a pessoa fica totalmente desequilibrada. Totalmente desequilibrada. Propõe desencarnar, não, tô acreditando, todos os palestinos. É isso, é a solução. Que solução maravilhosa, hein, mocinha? Já aprendeu com a van der Leyen na Europa. Você é a versão americana da van der Leyen, da Comissão Europeia. Impressionante. Lastimável, deprimente. Tem um nome aqui, da miliante aqui para vocês, meus amigos. A Michelle Salzman, deputada republicana da Flórida, desencadeou uma onda de repúdio nos Estados Unidos por um comentário apelando ao, nem pode falar essa palavra aqui, que você está aqui vendo, ao gênero, né, dos palestinos, que ela fez na sexta-feira, dia 10, agora, última sexta-feira, na Câmara dos Representantes da Flórida. No meio do debate, a deputada democrata Angie Nixon, que defende o cessar-fogo na faixa de Gaza, e isso é interessante, meus amigos, porque é o seguinte, essa não é a posição do Partido Democrata, não, tá? Porque tanto é que o BD é do Partido Democrata, ele quer mais que o circo pegue fogo. Mas é uma posição sensata. Tem que pleitear pela paz. Aliás, esse é o único caminho, não existe outra alternativa. Perguntou, quantos palestinos mais precisam desencarnar para que as hostilidades cessem? E ela ainda, depois de ouvir isso, ela respondeu. Olha a réplica, não estou acreditando. Essa sujeita aqui, sem noção, essa psicopata, desculpe, porque eu não consigo classificar, não dá para adjetivar isso aqui. Essa Michelle Salzman,
Isso aqui realmente não tem amor pela humanidade. Isso aqui pode trabalhar lá com o Jorge Soros, né, com o tio Bill, que ela vai... Realmente ela tem um perfil que eles gostam. Aqui, Michelle Salman respondeu. Todos eles. Aí não dá, né? Não dá pra conversar com uma pessoa dessa. Pessoa que representa o povo, uma deputada dos Estados Unidos. Todos eles. Falou na cara dura. Respondeu a Salman. Aí não dá, né, meus amigos? Aí fica difícil. Aí fica realmente complicado. Todos. Mulher, pequenino, bebê, todo mundo. Maravilha. Isso é lastimável. Ainda bem, Michelle Salman, que a grande maioria das pessoas está despertando e não pensa igual a você. Não tem essa visão distorcida da realidade. Ainda bem. Graças aos céus. Porque isso é enojante, dá nojo. Desculpem, meus amigos, mas não tem. Sabe? Eu realmente... É inacreditável esse negócio aqui. Estados Unidos temem desemprego? Aliás, é para ter medo mesmo. É para se borrar de medo, porque a perspectiva não é das melhores. Inflação e vem recessão cada vez mais perto, diz mídia. Tá aqui. De acordo com Bloomberg, a população norte-americana está preocupada com o desemprego, a inflação, temendo que a recessão no país esteja cada vez mais próxima. Alguém pode me perguntar, isso já foi respondido em outras lives. Ah, mas se tiver o colapso do Fed americano, as pessoas vão sofrer. Não, já existem 25 países, segundo o Funforte, que já estão articulando, já tem tudo engatilhado para implantar o lastro ouro nos Estados Unidos na sequência. Então a questão é a seguinte, cai o Fed americano, se a economia vai colapsar, todo o sistema babilônico financeiro, e ele será substituído automaticamente pelo lastro ouro, tá? Então tá tudo articulado, tá tudo armadinho. Muito bem. Temendo que a recessão do país esteja cada vez mais próxima. Ok, a grande população não sabe disso. A mídia ressalta a possibilidade do país já enfrentar uma recessão econômica, uma vez que as expectativas de inflação aumentaram, bem como a preocupação com o desemprego entre a população americana. Os economistas estão apreensivos com o mercado de trabalho e a possibilidade de uma espiral de crescimento de salários e preços, enquanto a diminuição nas margens de lucro das empresas no CIP 500 é destacada. Além disso, o artigo menciona a preocupação com congressistas que negociam ações de empresas de defesa em meio a conflitos globais, levantando questões éticas sobre o conflito de interesses. O autor descreve que isto dá às pessoas a impressão de que os membros do Congresso estão tentando lucrar, dá impressão? É certeza. Lucrar com o quê? Com as batalhas intermináveis. Terrível, né? Lastimável. Lastimável. Teve uma pessoa que chegou no comentário, acho que ela não entendeu a intenção do canal. Acho que não entendeu o espírito da coisa. Ah, mas por que ele não critica o grupo extremista? A gente está criticando os dois lados. Aqui não tem nenhum bonzinho, aqui não tem mocinho nessa história. O que está acontecendo lá na Terra Prometida não tem mocinho, não é uma batalha de bandido, né, do mocinho contra o bandido, porque não tem mocinho. Não tem. Aliás, os mocinhos estão infiltrados lá dentro para tentar apaziguar a situação e salvar a população civil. Esses são os mocinhos. E os mocinhos não têm lado nenhum, eles não estão defendendo nem o grupo extremista e nem o lado israelense. Eles estão lutando pela paz. Nos túneis, inclusive. Esses são os verdadeiros mocinhos. Caso você não tenha percebido ainda. E as sanções contra o urso realmente demonstrou totalmente falhas. Foi o verdadeiro tiro que saiu pela culatra. Cuspiram e o cuspe caiu na testa deles. Aqui. Empresas russas prosperam após êxodo ocidental, diz mídia dos Estados Unidos. Meus amigos, o PIB da Rússia, 3%. Tá maravilhoso. A economia russa está bem polpa. Maravilhoso. O negócio tá andando. Meus amigos, o McDonald's, que os japoneses chamam assim, né? O McDonald's, o McDonald's, você conhece as grandes empresas alimentícias, né? Isso. As grandes empresas do fast food, né? Do fast food, foram todas embora, porque achavam que iam prejudicar o urso. Vamos todo mundo embora. Várias empresas, não só o setor de alimentos, não. Todos os setores que vocês possam imaginar. Isso foi visto pelos empresários russos como uma oportunidade, e eles estão vendendo como nunca. Ficaram ricos, vários bilionários. Aí surgiu uma nova classe de milionários na Rússia para ocupar esse setor, para preencher esse setor. E eles acham, não, a gente vai prejudicar. Prejudicar, não. Eles ajudaram. Aí o Putin falou, que maravilha que essas desgraças foram embora daqui. Essas multinacionais globalistas foram todas embora, achando que nos iriam prejudicar, e pelo contrário, agora quem está reinando, fazendo milhões e milhões, é os nossos empresários aqui locais. Que maravilha. Aqui. Empresários russos preencheram rapidamente o vácuo deixado pelas empresas ocidentais, que saíram do país com forma de boicote pelo conflito uzantiano. Apontou uma reportagem da revista americana. Aliás, quem está pagando o pato de verdade é o povo americano,
é o povo europeu, pagando energia cara, né? E energia cara, e isso acaba se refletindo em toda a economia, todos os setores. Ou seja, os alimentos ficam mais caros, tudo fica mais caro. Tanto é, meus amigos, que a Alemanha, que é a locomotiva da Europa, não terá crescimento esse ano. Estagnou a sua economia. E a Rússia cresceu 3%. China cresceu também. É totalmente diferente. É uma situação totalmente oposta. Apontou uma reportagem da revista americana Bloomberg, especializada em negócios e mercados financeiros. Bloomberg, que está falando, sou eu não, é Bloomberg. Uma das empresas mais famosas a abandonar o urso foi a rede americana de fast food, que vocês conhecem, o McDonald's, é esse mesmo. Todos os antigos 850 pontos, tiraram todos, 850 pontos de venda da franquia foram comprados por Alexander Govor, aqui, empresário do ramo de carvão, expandindo a sua operação anterior de restaurantes, que contava com apenas 25 unidades. Agora ele está mega milionário. Renomado para Kuzno e Toshika, trazido aproximadamente para Saboroso e Ponto. Aqui, que maravilha, mudou o nome, Saboroso e Ponto. Que maravilha, não é mais McDonald's, é Saboroso e Ponto, em português. Em junho, a rede declarou que superou o desempenho da companhia original, registrando mais de 500 milhões de clientes no ano passado. Meio bilhão de clientes. Isso porque eles queriam boicotar. Parece piada, boicotar a Rússia. Fizeram um bem para os russos. Cientista política russa, desculpem, tá, meus amigos? Cientista política russa comenta as mudanças no gabinete dos ministros do Reino Unido, da Grã-Bretanha. O David Cameron, tá aqui a fotinho dele no canto da tela para vocês, como vocês podem observar aqui. Foi apontado como premier no Reino Unido em 2010. Começou logo a fazer reformas com mais velocidade e energia do que tentaram fazer Margaret Thatcher e o Tony Blair, que já foram premier este mesmo país, primeiro-ministro, que ocuparam o cargo de primeiro-ministro na Inglaterra. Duas figuras-chave da política do pós-batalha do país. Cameron é lembrado por ter prometido tirar Londres da União Europeia, só que ele é um tanto controverso, é bastante controvertido, bastante controverso, bastante polêmico. Londres da União Europeia, então o atual premier da Grã-Bretanha será deposto, tá? Ele vai perder o cargo, que era aquele senhor, ninguém sabia, ele fazia nada, né? Ninguém sabia nem que ele existia, que ele tinha ascendência indiana. Né? Muito bem, nem lembro o nome dele, porque ele realmente não aparece na fotografia. Um fantasma político, literalmente. Tivesse vencido. Agora, vejam só, meus amigos, este que vai substituir, vai ocupar o cargo lá na Inglaterra. Cabe lembrado por ter prometido tirar Londres da União Europeia, se tivesse vencido as eleições em 2015. Promessa que manteve, como ele mesmo se pronunciou contra o Brexit. Após o referendo, ele deixou o seu cargo. Em março de 2015, antes das eleições do parlamento, Cameron admitiu não ter cumprido muitas de suas promessas da campanha eleitoral, não foi capaz de chegar perto da redução do déficit e não diminuiu a migração até os níveis do início da década de 1990. Isso por causa da difícil situação econômica da União Europeia. Cameron, em 2016, se demitiu do posto de premier, de primeiro-ministro, propriamente porque, entre os outros políticos, ele parecia um dos aventureiros mais brilhantes, pois foi por sua iniciativa que aconteceram o referendo na Escócia e no próprio Brexit. Mesmo sendo ele contra a saída do Reino Unido na União Europeia, ele achava que o país ficaria na União Europeia, mas que fosse possível deixar alguém nervoso. Quer dizer, ele muda de posição a todo instante. Ele não é muito estável, não é de confiança. Ele é considerado uma pessoa que ama jogar com o público e tomar decisões apressadas. Ele não tem uma reputação muito boa de ser um homem que realiza uma estratégia estatal. Essa é uma pessoa que perdeu a confiança na sociedade. Então, meus amigos, ele tem o perfil de ser uma pessoa que simplesmente decide as coisas de última hora e muda de posição. É uma verdadeira incógnita. Como que será a postura desse novo ministro na Grã-Bretanha? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Porque, pelo menos alguma coisa ele vai fazer, porque o seu antecessor não fazia nada. Ele simplesmente era um fantasma. Nem lhe recordo, já citei ele aqui uma vez, mas nem me recordo o nome dele. Vocês estão entendendo? Então vamos aguardar. Existe uma perspectiva, existe aí, essa é uma grande incógnita. A gente não sabe o que vai acontecer, mas com certeza ele vai fazer alguma coisa. Vai ter um posicionamento mais contundente. Realmente a Inglaterra vai se tornar um player internacional como sempre foi. Muito bem. Aqui, o maior vulcão da Europa entra em erupção. Aqui é o vulcão ativo mais alto da Europa, o Monte Etna, entrou em erupção mais uma vez, meus amigos, como eu havia dito para vocês. E tudo isto é consequência, é reflexo do máximo solar e das forças exógenas. Como eu havia dito para vocês, é claro que será uma catástrofe, não tem esse potencial, os extraterrestres, os seres benevolentes estão controlando essas forças, mas até certo ponto.
ok? Até certo ponto. Lançando lava a mais de 1 quilômetro no ar, acima da sua cratera sudeste. Informou o Instituto Nacional de Geofísica de Vulcanologia, INGV, da Itália. Um abraço aqui fraterno para os nossos amigos italianos. A erupção na ilha italiana da Sicília, a primeira em 3 meses, ocorreu após vários dias de tremores vulcânicos e da emissão de grandes nuvens de gases escaldantes. Aqui, Benjamin Fulford, estamos atrasados, mas não tem problema, porque é tudo atual. Aliás, a gente fica atualizando as próprias atualizações do Benjamin Fulford. Há sinais crescentes de que os Estados Unidos e Israel estão se caminhando para uma espécie de mega evento, cisne negro. Será que ambos os países deixarão de existir na sua forma atual? Aliás, eu citei, eu acho que no último sábado, pelo menos esse post. Esse único post, sim. Agora estou me recordando. Isso acontece porque o Conselho da Reserva Federal, a fonte de poder dos globalistas, está à beira do colapso, como foi demonstrado em todas essas reportagens aqui no canal. Se entrar em colapso, todos os artigos, se entrar em colapso, tudo que está sob ele, como Corporação dos Estados Unidos da América, as empresas, o Banco Mundial, o FMI, a ONU, e 90% das empresas multinacionais do mundo também entrará em colapso e ficará sob uma nova gestão. Sob nova gestão. Sob nova direção. Fantástico, meus amigos, fantástico. Então, na próxima live, eu não sei se quinta-feira, mas provavelmente no sábado, a gente vai dar continuidade aqui nas atualizações do Benjamin Fulford, com dados, gráficos, realmente sensacional. E a gente vai fundir, no caso, a gente vai mesclar com a atualização dessa semana, com mais informações. Então será a atualização da atualização. Gratidão pela presença de todos vocês.